Oi gente, aqui é a Varniel e hoje a gente vai falar sobre A Tormenta das Espadas, o terceiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo. Essa vai ser uma resenha com spoilers, então se você ainda pretende ler os livros ou assistir a série e não quer tomar nenhum spoiler, é melhor não ver. Eu já fiz a resenha do primeiro e do segundo livro, vou deixar os cards aqui e também vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então antes de ver esse aqui, assiste lá a resenha do primeiro e do segundo e depois você vem ver esse aqui. A Tormenta das Espadas, eu sei que todo mundo vai concordar comigo, é o melhor livro dessa série, é o que acontece mais coisa e é o que acontece coisa que chocou todo mundo. No último livro a gente terminou com uma batalha, a Batalha do Água Negra, em que o Stannis estava atacando Porto Real e ele acabou tendo que recuar pra Pedra do Dragão de volta, porque a batalha não foi muito boa pra ele. E a gente terminou o livro também com a Catelyn libertando Jaime Lannister, que era prisioneiro em Correrio, que foi capturado pelo Robb. Bom, nos livros anteriores a gente já estava acompanhando o sofrimento da Catelyn. No primeiro livro lá a gente viu a morte do marido dela. No segundo livro as filhas dela estavam mantidas como refém em Porto Real e tem a suposta morte do Bran e do Rickon, que eram os filhos que restavam para ela, que estavam em Winterfell. E aí nesse livro a gente chega no auge do sofrimento da Catelyn e tudo vai por água abaixo. Então ela fez essa loucura de libertar o Jaime para mandar ele para Porto Real e tentar trocar pelas filhas. Só que ela fez isso sem o consentimento do filho dela, que é o rei agora, né? E sem consentimento dos soldados dele. Então ela já tá esperando uma punição. O Robb não tava lá em Correrio quando ela fez isso. E aí, quando ele volta, ela espera alguma punição. E aí, quando o Robb chega, ele tá meio envergonhado. Ele aparece ali na frente da mãe dele meio envergonhado. E ele fala que vai perdoá-la se ela o perdoar também. Acontece que no segundo livro, lá, eu acho que eu não contei sobre isso, o Robb, pra continuar travando suas batalhas, ele tinha que passar pelas Gêmeas, que é propriedade do Walder Frey, que é um cara muito velho, que tem muitos filhos e muitas filhas. E aí, pra passar, a condição que ele deu foi de que Robb teria que casar com uma das filhas dele. E aí, então, o Walder Frey, ele aceitou essa condição, o Walder Frey deixou ele passar, deixou todo mundo passar, e ainda deu vários soldados, milhares de soldados pra ele, pra ajudar na guerra. Só que numa dessas batalhas, o Robb acabou conhecendo o povo de Westerly. E aí ele se apaixonou pela Jane Westerling e acabou se casando com ela ali mesmo, no calor da batalha. E aí ele trouxe ela e o povo dela junto com ele pra Correrio. Os Frey que estavam com ele, tinha até um menininho que servia como escudeiro pra ele, que era um Frey, e os Freys na hora já foram embora imediatamente, não aceitaram essa coisa desse casamento. E aí a Catelyn também acha isso um absurdo, e ela morre de vontade de falar pro Robb que ele prestou um juramento pro Walder Frey e agora vai tudo por água abaixo. Mas ela acaba não falando nada, porque afinal ela também cometeu ato de traição, então ela fica com isso preso na garganta. Essa foi a segunda besteira que o Robb fez nesses livros. A primeira foi ter mandado o Theon para as Ilhas de Ferro. O que eu acho legal da Catelyn é que ela tem mais sensibilidade do que todo mundo aqui nesses livros. Ela é a pessoa que mais presta atenção nos lobos que eles acharam no primeiro livro, né? Ela sabe que eles não são lobos comuns. E a partir do momento que o Robb traz os Westerlings pra Correrio, né? Ele mantém o Vento Cinzento, que é o lobo dele, ele mantém ele afastado, porque a Jane, que é a esposa dele, tem um pouco de medo desse lobo e ele também parece não gostar muito desse povo. Ela já não gosta muito disso, porque o lobo faz parte do Robb, né? E ela toma isso como um aviso de que alguma coisa ruim tá pra acontecer. Ela não gosta dessa ideia do lobo ficar afastado do Robb. E eles tentam consertar essa aliança com os Freys, oferecendo como noivo o irmão da Catelyn, que é o Edmure. E aí os Freys aceitam, eles querem que esse casamento aconteça logo, porque tá acontecendo muita guerra e o Edmure pode vir a morrer. Então eles querem que esse casamento aconteça imediatamente. E aí o Robb então parte pra Gêmeas, todo mundo vai pra Gêmeas pra comparecer o casamento do Edmure. E aí quando eles chegam lá nas Gêmeas, nos portões, acontece de novo. O Vento Cinzento fica meio perturbado, ele não quer entrar, ele começa a latir, ele avança nos caras ali que vieram receber o Robb. E aí a Catelyn de novo toma isso como aviso, ela acha que alguma coisa vai acontecer e que o Vento Cinzento tá perturbado. E aí o Walder Frey também fala que não quer esse lobo aí por perto, porque ele atacou os caras lá, e aí o Robb então decide deixar ele do lado de fora. A Catelyn não gosta nada disso, claro, e é aí que acontece o tão famoso Casamento Vermelho, que é um massacre total. Os Freys, na verdade, enganaram o Robb, os Starks. Tem aquele massacre que eles matam todo mundo, matam todos os nortenhos. Os Freys não gostaram nada dessa história do Robb casar com outro. Ele acha que o Walder Frey acha que foi uma desfeita pra ele. E ele mata todo mundo. E aí ela também foi ferida de algum jeito, mas ela é tomada por uma loucura. Ela vê ali o filho morrendo, espetado com várias flechas. E aí ela quer matar todo mundo, ela pega uma faca lá e até acaba matando um dos filhos do Walder Frey. Só que não tem jeito, ela é morta, ela acaba sendo morta. Depois a gente vai ver que o Vento Cinzento também foi morto. Foi uma cena bem chocante, assim, pra um primeiro momento. Acho que ninguém esperava isso. Essa foi uma das cenas que mais chocou todo mundo e que fez o povo gostar mais de Game of Thrones e dos livros, da série, enfim.
E aí também a gente vai acompanhar esse casamento do ponto de vista de outra personagem, que é a Arya. No último livro a gente viu que a Arya tava lá fugindo de Harrenhal com o Gendry e o Tartaquente, que eram os amigos dela. E em certo momento eles se encontram com os Fora da Lei, que servem o Senhor Relâmpago, que é o Beric Dondarrion. Servia também ao Rei Robert, só que aí depois de acontecer a confusão toda, eles acabaram virando Fora da Lei. E aí a Arya se junta a eles e eles prometem que vão ajudar ela a chegar em casa, ou pelo menos chegar em algum lugar que tenha alguém da família dela. Ela fica um pouco desconfiada ali, mas não tem muita escolha. E logo depois eles se encontram mesmo com o Beric Dondarrion e ele tá sempre acompanhado do sacerdote vermelho lá, que é o Thoros. E aí eles percebem que o Beric Dondarrion é meio diferentão, assim. Na verdade, ele é um cara que já morreu 6 vezes e foi ressuscitado 6 vezes. Então ele é cheio de cicatrizes, a cara dele é toda cortada, ele é todo cortado, só que ele reviveu. Ele tá morto, mas ele tá vivo. E aí quem faz isso é esse sacerdote dele, né? O sacerdote do Senhor da Luz. E aí toda vez que ele morre, ele faz um ritual lá e o Beric Dondarrion volta a se erguer e volta vivo. A Arya fica um pouco assustada, ela fica interessada nisso, né? E aí ela vai perguntar como é que funciona isso. E ela pergunta tem uma cena muito triste, que ela pergunta pro Thoros se ele conseguiria ressuscitar um homem sem cabeça, que não precisava ser 6 vezes, podia ser só uma vez. E aí eles sabem que ela tá falando do pai dela, né? Eles conheceram o pai dela, eles disseram que era um homem muito bom, muito honrado, mas que não é assim que funcionam as coisas. E em certo momento eles se encontram com um cão de caça ali que fugiu de Porto Real no meio da batalha. E depois ele sequestra a Arya e ele mesmo diz que vai levar ela pra Correr Rio pra tentar ganhar algum resgate por ela. E aí ele fica sabendo que a mãe e o irmão dela estão nas Gêmeas e aí ele vai levar ela pra Gêmeas pra tentar chegar a tempo do casamento do tio. E aí eles chegam nas Gêmeas bem no meio do casamento vermelho. Eles veem ali toda uma saga acontecendo. Ele já tem certeza que o irmão da Arya tá morto. E aí a Arya fica descontrolada, ela quer entrar lá no castelo, ela quer tentar salvar o irmão, quer tentar salvar a mãe, mas o cão de caça fala que já não tem mais jeito. E aí ele leva ela embora dali e a partir dali eles seguem sem rumo, porque agora não tem mais pra onde ir, nenhum dos dois tem pra onde ir. Então eles continuam juntos ali, andando. Só que a Arya ainda fica encucada com isso, ela acha que a mãe dela ainda tá viva, que eles poderiam ter salvado a Catelyn, pelo menos. Só que em certo momento também a Arya tem um sonho, eu acho que eu não falei isso durante os outros livros, mas acho que eu falei só do Bran. O Bran tem aqueles sonhos lá com o Verão, que ele entra no lobo e vive como se fosse o lobo, que é um sonho, na verdade, só que não é, ele tá entrando no lobo mesmo. A Arya e o Jon também tem isso. E aí, em certo momento, a Arya tem um sonho que ela tá dentro da Nymeria, a gente supõe que é a Nymeria, né, mas deve ser assim. E aí ela encontra o corpo da Catelyn, porque depois que ela morreu, os Frey jogaram o corpo dela no rio. E aí a Nymeria, com a alcateia dela, porque agora ela tem uma alcateia muito foda, ela é a dona da porra toda, e ela puxa a Catelyn, porque normalmente os lobos, quando encontram o cadáver, eles pegariam e, sei lá, comeriam, né? E aí ela encontra a Catelyn, parece que ela reconhece a Catelyn, aí ela puxa ela da água, ela não deixa ninguém comer o cadáver dela. E ela meio que chama a Catelyn, ela fala, levanta, vem correr com a gente. Aí eu não sei, eu fiquei muito intrigada com isso. A gente vê que a Catelyn tem mais ligação com os lobos do que os próprios filhos, né? Porque eles acharam 5 lobos, que eram pros 5 filhos Starks. Só que a Catelyn que acaba tendo mais contato com esses lobos. E aí eu não sei se essa cena com a Nymeria teve a ver com ela se tornar depois a Lady Stoneheart, né? Porque no final do livro, no epílogo, a gente vê ali a cena que a Catelyn, ela virou como se fosse o Beric Dondarrion. Ela também ressuscita, só que ela tá com a garganta cortada, então ela não pode falar. Mas ela é meio que um cadáver vivo. E aí ela tá buscando vingança, ela ficou maluca, ela quer vingança de todo mundo. E aí a gente vê essa cena aí dela como a Lady Stoneheart, que não tem na série, só tem no livro. Enfim, voltando pra Arya, depois disso ela aceita que a mãe dela morreu, né? Ela vê que a mãe morreu mesmo, não tem jeito então. E aí ela continua seguindo com o cão de caça e não tem muito o que fazer. E em certo momento eles encontram os caras que estavam atormentando ela em Harrenhal, aqueles caras que estavam matando todo mundo, interrogando todo mundo. Aqueles caras que estavam na lista de morte dela. E aí eles se encontram com esses caras numa estalagem, acaba tendo uma batalha ali, o cão de caça é super ferido. A Arya mata um cara lá também e ela recupera a agulha. Um desses caras era o que tinha pegado a agulha dela e aí ela recupera, ela fica muito feliz. Só que aí o cão de caça acaba muito ferido e ela cuida das feridas dele, mas ela pensa que ela não deveria dar o golpe de misericórdia, né? No meio disso tudo, ela percebe que ela tirou o nome do cão de caça da lista de morte dela. E aí ele tá lá jogado na árvore, todo ferido, ela pensa se não poderia dar esse golpe de misericórdia, mas ela acaba deixando ele lá na árvore mesmo, porque ela acha que ele vai morrer. Ele até implora pra ela matar ele, mas ela deixa ele ali mesmo. Talvez ela tenha uma esperancinha, né, de que ele não morra. E aí ela acaba indo embora, ela não tem pra onde ir, ela vaga meio sem rumo. E aí aquela história dela não ser ninguém já começa a aparecer aqui, né? Quem leu, quem viu a série já sabe também, né? Como essa história da Arya não ser ninguém vai ser muito presente pra ela.
Então ela pensa, ela já teve tantos nomes, ela já foi chamada de Arya, ela já foi chamada de Ari, de Nan, de Pombinha, de Doninha, sei lá, e agora ela não é mais ninguém, não tem mais nenhum Stark vivo, ela é a única sobrevivente. Ela não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem mais Winterfell pra ela voltar, então ela não é ninguém. Então ela vaga por aí, e aí ela decide usar aquela moedinha que o Jaqen H'ghar deu pra ela, e aí ela pega um navio pra Bravos. A Arya é a melhor personagem dessa série, junto com o Tyrion. A gente tem que lembrar que apesar dela já ter vivido tudo isso, já ter matado muita gente, ela só tem 10 anos, ela ainda é uma criança e já tá aí fodona. Eu gosto muito da Arya. E aí a gente tem o Davos, que participou da Batalha do Água Negra no último livro. Ele acabou naufragando, o navio dele foi destruído, ele viu todos os filhos dele sendo mortos. E aí ele ficou preso ali por um tempo numa ilha. Só que aí o navio vai lá, salva ele e ele consegue voltar pra Pedra do Dragão. Só que ele volta com sangue nos olhos, ele acha que tudo aquilo foi culpa da Melisandre e aí ele vai querendo matar ela. Só que alguém acaba descobrindo e aí ele acaba sendo preso. Aí ele ficou um tempo preso e aí o Stannis, num certo momento, chama ele lá pra conversar. Ele acha que ele vai receber algum tipo de punição, mas na verdade ele acaba se tornando mão do rei. Porque afinal ele é o melhor conselheiro do Stannis e é o único que fala a verdade pra ele. No meio disso tudo eles já ficaram sabendo da morte do Robb e do Baelor Greyjoy. Baelor Greyjoy, pra quem não lembra, é o pai do Theon. E aí ele morreu mesmo, ele morreu lá caindo de uma ponte, enfim. E tem quem diz que isso foi obra da Melisandre, né? E ela afirma que isso foi obra dela mesmo. Dela não, né? Do Deus Holler lá, Deus Vermelho. E aí agora ela quer usar o sangue de um menino pra matar também o Joffrey. Tem um menino que tá na posse do Stannis, que é o filho bastardo do rei Robert. Então, como ele tem sangue real, o sangue dele serviria ali pra fazer algum ritual pra conseguir matar o Joffrey. E aí o Davos fica sabendo disso e ele conhece o menino, ele tem muita afeição pelo menino. O menino não fez nada de errado, afinal, né? E aí, então, ele decide salvar esse menino, e aí ele manda o menino embora de navio lá, sem a Melisandre ver. E aí eles ficam sem a posse do menino, então. E aí não tem morte nenhuma, então. Mesmo assim, depois eles vão ficar sabendo que o Joffrey foi morto. O Davos faz tudo isso, todas essas besteiras, sabendo que vai ter consequências, porque ele é um cara muito justo, né? Ele acha que o menino não fez nada, então ele não tem que morrer. E aí o rei descobre isso depois também, o Davos é chamado perante ele. E achando que vai ter alguma punição também, só que ele acaba de novo escutando Davos e aí que ele faz o caminho dele para a muralha. A Melisandre sempre disse que esse tal Deus Vermelho é o único Deus verdadeiro e que o grande propósito dele é lutar contra o mal, que seria o Rei da Noite, que é um inimigo maior do que toda essa guerra que tá rolando. E aí a gente entende, nessa altura do campeonato, que ela deve estar falando dos White Walkers. Os homens da Patrulha da Noite enviaram carta para todos os 7 reinos, para todos os deuses, pedindo ajuda para eles lutarem contra essas criaturas, mas o Stannis recebeu essa carta, mas ele acabou deixando de lado ali no primeiro momento. E aí o Davos acaba tendo acesso a essa carta e aí ele liga as coisas, né? A Melisandre falou desse tal Deus da Noite aí, tá aparecendo umas criaturas aí lá na muralha, então ele ligou as coisas e aí ele avisou o Stannis. E aí o Stannis parte pra muralha junto com a Melisandre. Claro que os interesses dele são muito maiores do que ajudar a patrulha, né? Ele parte pra muralha. Depois a gente vai ver mais sobre isso do ponto de vista do Jon Snow e do Sam. O Sam, que era aquele amigo gordinho do Jon Snow, ele vai ser mais importante aqui nesse livro. No prólogo, a gente já vai ver que lá na Patrulha da Noite tem um pessoal ali que não tá muito contente com as decisões do Senhor Comandante e eles estão planejando uma rebelião. Só que no meio disso tudo, eles acabam sendo atacados pelos White Walkers e aí todo mundo é obrigado a fugir, muita gente morre, o Senhor Comandante acaba morrendo também. Depois a gente vê uma cena ali do Sam fugindo com outros patrulheiros e o Sam até acaba matando uma das criaturas e aí todo mundo vai chamar ele de Sam Matador, ele não gosta muito disso. Mas ele conseguiu matar uma criatura e é aí que eles descobrem que o vidro de dragão mata essas criaturas. E aí em outro momento ele consegue voltar para uma aldeia, a aldeia do Craster lá, que era uma aldeia que eles estavam. É uma aldeia de selvagens, que era do Craster. Só que o Craster se diz amigo da patrulha, então lá eles são bem-vindos. E aí lá também eles são atacados pelos White Walkers e o Sam consegue fugir com a Goiva, que é uma menina que era a esposa e filha do Craster. E ela tinha acabado de ter um bebezinho. E aí ele foge com ela. No meio dessa fuga, eles acabam sendo atacados de novo pelos White Walkers. Só que eles são salvos pelo cara que eles chamam de Mãos Frias, que é um cara que é meio... Ele parece que é um patrulheiro, mas ele também é um White Walker. Ele parece que não se transformou completamente. E aí esse cara enfrenta as criaturas, ajuda os dois. E aí que o Sam consegue encontrar o caminho dele pra muralha. E aí no meio disso tudo, o Sam se encontra com o Bran, que tava tentando ali também atravessar a muralha. Aí ele acaba ajudando o Bran.
e leva o Bran até o Mãos Frias lá, porque esse era o objetivo do Bran, era atravessar a muralha, e eles estavam presos ali num castelo e não conseguiam fugir. E nessa cena também o Bran pede pro Sam não contar pro Jon que ele tá vivo, porque isso pode ser perigoso. Depois de tudo isso, o Sam consegue voltar pra muralha, ele volta com Goyva, então fica tudo bem. O Bran, nesse meio tempo, continua o seu caminho com os Reed. Tudo que ele fez nesse livro foi avançar lentamente até o castelo lá que ele tá, que ele se encontra com o Sam. Eles ficam o tempo todo ali, tentando atravessar a muralha. E eles se encontram com o Sam e finalmente eles conseguem. Então não acontece muita coisa com o Bran nessa história. E aí, enquanto tudo isso estava acontecendo, o Jon Snow tava lá com os selvagens. E aí ele arruma finalmente uma oportunidade pra fugir, não sem antes tomar uma flechada no joelho. E aí ele vai todo zoado lá, consegue voltar pra muralha finalmente. E aí ele chega lá e ele conta pra todo mundo sobre os selvagens, ele fala que vai ter um ataque logo e eles precisam se preparar na hora. Ele ajuda todo mundo lá, o mestre trata da perna dele rapidinho ali e ele é obrigado já a se levantar pra lutar contra os selvagens. E aí tem essa batalha, os selvagens atacam realmente o castelo, e eles são obrigados a matarem todos os selvagens. E aí, no meio disso tudo, o Jon até encontra a Ygritte morta, que era a menina porque ele tinha se apaixonado. E aí, segue luta depois de luta, e aí o Mance Rayder aparece com mais selvagens, mais gente pra atacar a muralha. E aí, por mais que eles não tenham disciplina, eles são muitos, então a patrulha tem muito trabalho pra dispersar todo mundo. No meio disso tudo, o Jon é acusado de ser um vira-casaca porque ele ficou lá com os selvagens um tempo. Ele tenta explicar que ele agiu sob ordem do Core em meia mão, ele até confessa que ele quebrou os votos dele com a Ygritte, porque os homens da patrulha prometem não tomar esposa, né? Ele confessa isso, mas ele fala que ele nunca virou a casaca. Mas essas acusações vêm de um cara que já não gostava do Jon Snow desde o primeiro livro, e aí agora ele tem o apoio de um cara que veio de Porto Real e foi recomendado como Senhor Comandante pelo Tywin Lannister. Mas não é assim que as coisas funcionam na muralha, ele não pode escolher o Senhor Comandante. Quem escolhe o Senhor Comandante novo é o pessoal da própria muralha. Então, no primeiro momento, eles acabam aceitando as ordens desse cara, porque afinal tá rolando uma batalha, então não tem muito o que pensar. E aí ele faz uma proposta pro Jon, que pra ele provar que ele não é o vira-casaca, ele tem que ir lá no meio dos selvagens matar o Mace Rayder. Ele vai até lá, ele conversa com o Mance, e o Mance fala pra ele que eles não querem lutar, na verdade eles só querem passar, porque eles estão sendo atacados pelos White Walkers, então eles querem passar pela muralha pra eles ficarem protegidos. E aí, antes que eles cheguem ao acordo, o Stannis aparece com um exército enorme, e aí mata todos os selvagens, mata a maioria deles. Eles conseguem capturar o Mance e capturam também o filho dele que acabou de nascer, a mulher dele morreu ali no parto. Eles capturam o filho dele e a irmã dela que tava ali com ela. E então, eles são todos levados pra muralha, as coisas se acalmaram um pouco, e aí finalmente chega a hora deles escolherem um novo senhor comandante. Enquanto os patrulheiros lá estão fazendo as votações, o Jon é chamado pelo Stannis. E aí o Stannis reconhece que o Jon é um grande guerreiro, e como ele é filho do Eddard Stark, ele também deve ser um cara muito honrado. E aí o Stannis pede pra ele ajuda pra enfrentar essa guerra dos Sete Reinos, e em troca ele promete dar o Winterfell pro Jon. O Jon fica muito tentado com essa proposta, porque apesar dele ser um bastardo, apesar dele saber que o Winterfell nunca seria dele, porque sempre teria o Stark na frente, ele sempre quis ser um senhor, ele sempre quis ter o Winterfell, então ele sempre sonhou com isso. No primeiro momento a sua resposta é não, porque ele diz que ele fez um juramento perante os deuses, né? Mas a Melisandre, que tá lá também, ela tá sempre com o rei, ela fala que ele fez esse juramento perante os deuses antigos, ou os 7 deuses que sejam, mas que o único deus verdadeiro é o Deus Vermelho, e perante ele o Jon fez um juramento, então não tem problema ele quebrar os votos. E aí o Jon quase responde que sim na hora, mas ele fica meio assim, fica um pé pra lá, um pé pra cá, não sabe o que fazer. E aí ele pede um tempo pra pensar pro Stannis. O Stannis concede esse tempo. E aí ele fica encucado com isso por um tempo, ele nem participa lá das votações de senhor comandante. E ele realmente toma sua decisão quando ele encontra com o fantasma. Enquanto o Jon tava com os selvagens, ele teve que mandar o fantasma embora. Ele meio que manda ele voltar pra Castelo Negro pra esperar ele lá e tentar avisar os caras que ele não virou a casaca. Enfim, eles se encontram depois de muito tempo, eles se abraçam lá, uma cena bem bonitinha. E aí o Jon se lembra do momento em que eles encontraram esses lobos. Eles encontraram ali 5 filhotes de lobo, que seriam 5 filhotes para 5 crias Starks, né? Que seriam os filhos dos Starks. E depois eles encontraram um fantasma que estava separado do bando, era meio que o bastardo ali, o cara diferente. E era isso que ele era também, né? Ele tinha sangue dos Starks, mas ele era diferente. E era isso que fazia dele ser o Jon Snow. E além de tudo, o Winterfell pertence
pertence aos deuses antigos e não esse tal deus vermelho aí. Então, encontrando o fantasma, ele toma sua decisão. E antes dele ir falar com o rei, ele é escolhido para ser o senhor comandante. Isso foi obra do Sam. Ele ficou um pouco chocado com isso, ele nem tava sabendo de nada e ele também nem tava se importando muito, mas no fundo ele sempre quis ser senhor comandante da Patrulha da Noite. Até me arrepia essa cena, os lobos são muito legais. E aí, em Porto Real, nós temos as histórias da Sansa, que acaba de se livrar de um casamento com o rei Joffrey. Aí a gente também acompanha a chegada da Margaery Tyrell, ela chega em Porto Real e eles marcam o casamento lá dela com o Joffrey, né? E aí a Sansa, na verdade, é obrigada a se casar com o Tyrion. Nenhum dos dois ficam confortáveis com esse casamento, mas eles também não têm escolha. O casamento deles foi uma grande farsa, o único que pareceu se divertir foi o Joffrey, humilhando os dois. Mas o Tyrion, como um cara muito gentil, ele não permitiu que eles fizessem o ritual de noite de núpcias, né? Porque normalmente, depois dos votos de casamento, depois da festa terminada, todo mundo pega o noivo e a noiva, vai tirando as roupas dele e levam pra cama pra eles consumarem o casamento. E aí o Tyrion não deixou que ninguém fizesse isso, ele foi pro quarto junto com a Sansa e ele também nunca forçou a Sansa a fazer nada. E ele disse que só iria se deitar com ela um dia quando ela quisesse. No meio disso tudo, a Sansa recebe lá a notícia de que a mãe dela tá morta, de que o irmão dela tá morto e agora ela é a única Stark também viva. Ela sofre muito com isso e agora ela tá sozinha no mundo e o Tyrion sente muita vontade de consolar a Sansa, só que ao mesmo tempo ele é um Lannister e foram os Lannisters que causaram todo esse sofrimento pra ela, então ele fica nessa de quer consolar, mas não quer. Mesmo assim, a Sansa cumpre o seu dever de esposa obediente, procura fazer tudo o que ele é ordenado, né? E mesmo assim, tem umas partes que ela fala que ela tava habituada ao Tyrion sair sozinho aí, de ela não ter a companhia dele, e dá meio que entender que ela gostaria que ele estivesse ali acompanhando ela, sei lá, seja porque ele é o marido e eles são marido e mulher, tem que obedecer, tem que ficar junto, ou porque ela tava se sentindo sozinha mesmo e precisava de alguém ali do lado dela. Não sei, fica subentendido, mas enfim, o Tyrion é muito gentil com ela sempre e ela reconhece isso, pelo menos. Ao mesmo tempo, ela gosta que o Tyrion deixe ela em paz, porque ela não precisa ficar respondendo coisa pra ele, e aí ela é grata por ele não ficar falando muito. E aí ela continua fazendo as visitas dela ao Bosque Sagrado, se encontrando com os Sordontos, e aí um desses encontros ele dá pra ela uma tiara de cabelo, um negócio pra ela pôr no cabelo, e ele pede pra ela usar no dia do casamento do Joffrey. Ela usa o acessório no casamento, o casamento chega, né? Ela vai com o Tyrion, nenhum dos dois tá afim de ir nesse casamento, mas eles são obrigados pelo dever. E aí lá, mais uma vez, o Tyrion é humilhado pelo Joffrey até ele engasgar com a torta de pombo e morrer arranhando a garganta. Na verdade, não foi a torta de pombo, ele foi envenenado, mas enfim, ele morreu. Era a cena que todo mundo tava esperando e todo mundo comemorou isso. E aí é o momento perfeito pra Sansa fugir, ela se encontra depois com os Sordontos e ele leva ela pra um navio. Nesse navio ela encontra o Mindinho e ela percebe que foi o Mindinho que planejou tudo aquilo, inclusive a morte do Joffrey. E aí, tem uma coisa que eu não lembrava, que também a gente só vai descobrir bem depois na série, eu acho, pelo menos eu não me lembro dele ter falado isso. Ele confessa que quem assassinou o Joffrey foi a senhora Olenna Tyrell, a avó da Margaery. Quando eles estavam entrando no casamento lá, ela até mexeu no cabelo da Sansa ali, mexeu na tiara dela, né, pegou alguma coisa ali e depois ela colocou no vinho do Joffrey. E aí foi ela que matou. Enfim, a Sansa consegue fugir com o Mindinho leva ela pro ninho da águia junto com a tia dela lá, ele se casa com a tia dela, a Lysa Arryn. Mesmo sendo parente dela, a Sansa não se sente muita vontade lá, porque ela nunca teve muito contato com a tia Lysa. E ela parece que é obcecada pelo Mindinho, e aí qualquer coisa que ele faz com a Sansa, ela já fica maluca. O Mindinho, em certo momento, beija a Sansa lá, porque ele sempre foi apaixonado pela mãe da Sansa, e aí ele vê muito da mãe da Sansa na Sansa. E aí a Lysa fica morrendo de ciúmes, ela acha que foi culpa da Sansa que seduziu ele. E ela faz a Sansa responder por isso, né? E no fim o Mindinho vai tentar ajudar a Sansa lá, e aí ele consola a Lysa, fala que não é nada disso, que ele sempre amou ela. Ele dá uma enganada nela lá e ela vai soltando um monte de coisa e nessa hora ela confessa que foi ela quem assassinou o Jon Arryn. Lembra? O mão do rei lá do começo do livro. E ela diz que ela faz isso tudo amando do Mindinho, então foi o Mindinho que mandou ela colocar o veneno lá no copo do Jon Arryn. E aí ela fica lá falando um monte de coisa e aí o Mindinho fica de saco cheio e mata ela. É loucura. Enfim, a última cena que a gente tem da Sansa é essa morte da Lysa Arryn. O desenrolar dessa história a gente só vai acompanhar nos outros livros. Coitada da Sansa, apesar dela ter amadurecido um pouquinho, ela ainda continua sendo ingênua. E aí, nesse livro, a gente também tem o ponto de vista do Jaime, que a gente já conheceu lá um pouquinho nos outros livros. E aí, aqui, ele tá com a Brienne a caminho de Porto Real, e no meio dessa história, e no meio dessa jornada deles, acontece muita coisa. Desde o primeiro livro, a gente acha que o Jaime é um personagem meio arrogante, que se acha fodão, mas aqui, vendo a história pelo ponto de vista dele, a gente vê que não é bem assim. Ele era um cara arrogante, sim, ele até admite isso, mas o tempo ali que ele passa com a Brienne e tudo que ele sofre no meio dessa aventura aí deles,
faz ele mudar um pouco e a gente vê que ele fica uma pessoa melhor. No meio do caminho dos dois pra Porto Real, eles acabam sendo atacados por mercenários do Rosie Bolton, que é aquele cara que tava em Hurry Hell. E aí um desses caras corta a mão do Jamie e o Jamie se sente muito derrotado com isso. Ele sente que não cortaram só a mão dele, cortaram o homem que ele era, porque essa era a mão que fazia ele o cara que ele era. Porque era a mão da espada, era a mão que dava prazer pra irmã dele, e sem essa mão ele não é nada. E aí ele sofre muito por causa disso. Quando eles chegam lá em Hurry Hell, ele se mostra muito vulnerável. Tem várias cenas dele com a Brienne lá, que ele... Apesar dele maltratar muito a Brienne, né, eles se xingam muito um ao outro, ela sempre trata ele como regicida, porque foi ele quem matou o rei Aerys, né? Ele era da guarda real do rei Aerys e ele matou o rei no meio da rebelião lá do Robert. E aí ele esclarece pra Brienne essa história, ele conta a verdadeira história por trás desse assassinato. Ele vê que e aí ela percebe que esse rei Aerys não era que ele era problemático mesmo, né? O pessoal chamava ele de rei louco, não é à toa. E aí ele mostra pra Brienne isso, tudo que ele tem guardado no coração, que é uma história que ninguém sabia. E ele não quer que ninguém saiba, né? Ele quer ficar com essa imagem de cara arrogante. Mas daí a Brienne passa a entender um pouco do lado dele e ela fica mais de boa com ele. E aí no meio disso tudo ele percebe que tá acontecendo alguma coisa com a Brienne lá em Hurry Hell e aí ele volta pra salvar ela. E aí os dois vão juntos em direção a Porto Real. Chegando em Porto Real, a Brienne percebe que as meninas Starks não estão mais ao alcance dela. A Catelyn morreu, o Robb morreu, então ela não tem mais muito o que fazer. E aí o Jaime chega lá, ele se encontra com a irmã, ele tem uma conversa com a irmã, ele tá morrendo de saudade dela, só que numa conversa com ela, ele percebe que ela via ele mais como uma ferramenta do que como um amante. E aí ele briga com ela, depois ele briga com o pai. E aí ele fica puto, ele é agora comandante da Guarda Real, só que ele tá louco com aquela cidade, ele não sabe se foi a cidade que mudou ou se foi ele, ou se aquela cidade sempre foi suja, ou se ele que mudou o cara que ele era agora e tá vendo as coisas com outros olhos. E ao mesmo tempo ele se sente mal pelo cara que ele foi, então ele tenta fazer alguma coisa pra se redimir. E aí ele ganhou de presente do pai dele uma espada, e aí ele coloca essa espada a serviço da Brienne, e ele chama ela de cumpridora de promessas. E aí ele pede pra Brienne levar essa espada e procurar a Sansa, encontrar a Sansa e levar ela pra algum lugar seguro ou proteger ela, né? E aí a gente vê que o Jaime é um cara legal, né? Muito ligada com essa história do Jaime, a gente tem o Tyrion, que sofreu muito nesse livro. No começo do livro, ele tá lá ferrado porque ele foi ferido na batalha, né? Começou a chover, se fizer barulho aí, então, desculpa. O Tyrion é obrigado a pôr de lado o cargo dele de mão, porque o pai dele chegou na cidade, o pai dele vai ser mão agora, e ele é elegido como mestre da moeda. Ele não gosta muito disso, mas não importa, quem se importa com a opinião de um anão. Aí no meio disso ele é obrigado a casar com a Sansa, e no casamento do Joffrey acontece tudo aquilo, o Joffrey é morto, e logo todo mundo vira os olhos pro Tyrion. Ninguém tem dificuldade em acreditar que foi ele quem matou o Joffrey, afinal era ele quem estava servindo vinho na taça do Joffrey. Ele tem direito ao julgamento, então vai rolar esse julgamento, vai ter muitas testemunhas, a irmã dele vai conseguir reunir muitas testemunhas. Afinal, não é segredo pra ninguém que o Tyrion não gostava nem um pouco da irmã dele e muito menos do sobrinho. Mas enfim, ele vai ter esse julgamento, vão ter muitas testemunhas, ele vai ser condenado, mas antes disso ele pede julgamento por batalha. E aí o Oberyn Martell, que é um cara que veio de Dorne, ele veio em nome do príncipe de Dorne, que é um cara muito doente, então ele não pode fazer uma viagem muito longa, então o Oberyn veio pra comparecer ao casamento do Joffrey. Só que na verdade ele não veio só pra isso. Ele veio em busca de justiça, porque lá na época do Aerys, a irmã do Oberyn era a Ellaria, e a Ellaria era casada com Rhaegar, que é o filho do Aerys. E no meio da rebelião do Robert, eles foram mortos. A Elia foi morta pelo Montanha, que é o Gregor Clegane, que a gente já viu lá também algumas coisas que ele fez. Então ele violou primeiro a Elia, depois ele matou, e matou todos os filhos dela, e foi um massacre total. E eles nunca obtiveram justiça por isso. E aí o Oberyn vem, então, atrás de justiça, ele quer a cabeça do Montanha, e como ele sabe que a irmã vai eleger o Montanha como o campeão dela, né? E aí então ele se oferece ao Tyrion para ser o campeão dele. E aí acontece essa luta realmente, o Montanha contra o Oberyn. O Oberyn é chamado de Víbora Vermelha de Dorne, porque ele usa armas embebidas em veneno. E aí tem essa luta, é uma luta muito interessante, muito legal essa luta. O Oberyn usa uma lança lá e ele consegue bater várias vezes no Montanha, ele parece que tá ganhando. Só que no meio disso ele fica possesso, ele quer que o Montanha confesse o assassinato da Elia. E ele fica nessa, ele fica dando várias estocadas lá nele, mas mesmo assim o cara não morre, o cara é muito forte. Ele tá acabado já, é só matar. Só que o Oberyn fica com essa coisa na cabeça e aí, em vez de matar ele logo, ele fica lá dançando em volta dele. E aí o Montanha tem uma hora que fica
puto, aí ele se ergue lá, pega o Oberyn no abraço e esmaga os olhos dele. A cena é bem chocante, todo mundo lá que tava assistindo vomita, todo mundo fica chocado, ninguém quer ver aquela cena. E aí já era, o Oberyn morreu e aí o Tyrion é condenado. Mas antes que o dia da execução chegue, o Jaime aparece lá e salva o Tyrion. Então ele abre lá as portas da prisão, o Tyrion vai embora. O Tyrion vai fugir com Varys, mas não sem antes fazer uma visitinha para o pai. E aí ele encontra o pai lá no momento crítico dele, que ele está fazendo suas necessidades. E aí ele pega uma besta lá que ele achou no quarto do pai e vai lá, tem uma conversinha com o pai. E aí ele atira no pai e o pai morre nessa cena deplorável. E aí é engraçado, porque todo mundo no reino falava que eu, como o Tyrion Lannister, era um cara muito sério, muito rico, muito pomposo, assim, todo mundo falava que ele cagava ouro, né? E aí o Tyrion descobriu que era mentira. E, enfim, o Tyrion consegue fugir e depois nos outros livros a gente vai acompanhar o que vai acontecer aí. Ai, eu tenho muita dor do Tyrion. Nesse livro ele sofreu demais, ele só sofreu. E mesmo eles tentando ser gentil com todo mundo, e dá até dó, porque o Oberyn antes, o Oberyn acaba até simpatizando com ele, apesar de ninguém gostar do Tyrion. O Oberyn simpatizou com ele, convidou ele pra ir pra Dorne, pra uma longa visita, né? Acho que ele ia gostar. O irmão dele, que é o Sr. de Dorne, também é um cara bem cabeça, então ele teria conversadas interessantes com o Tyrion, mas isso aí acabou não rolando. E aí nesse livro a gente tem uma das cenas mais legais da Daenerys. Ela continua vagando lá por algumas cidades em busca de um exército, né, de soldados pra ajudar ela a conquistar o Westeros. E aí ela chega numa das cidades que eles fazem comércio de imaculados. Os imaculados são alguns soldados eunucos que são treinados desde bebezinhos e até eles se tornarem ferramentas de batalha. A Dany vai pra essa cidade, então, pra comprar esses imaculados. E aí o cara que vende, ele acha que a Dany não sabe a língua dele. É bem engraçada essa cena também. Ele é um cara meio arrogante lá e ele não sabe que ela fala a língua dele, então ele sai falando com ela de uma maneira muito rude. Aí tem a menina lá que traduz tudo, mas a Dany, na verdade, tá entendendo tudo que ele tá falando, só que ela finge que não sabe, né? E aí ela fala pra ele que ela vai comprar todos os imaculados dele, todos os que já estão formados, todos os que estão treinando e também os bebezinhos que sejam, ela quer todos. Só que esses todos são muitos milhares, e aí o preço é muito alto. E ela fala, então, que ela vai dar em troca um dos dragões dela. Daí o cara lá vai conversar com os sócios dele e eles decidem, então, vender os imaculados em troca do dragão. Só que no dia da troca, ela vai lá, ela leva o dragão, só que ao invés de trocar, ela vai e usa o dragão pra queimar tudo. E ela queima toda a cidade, queima os mestres, e aí leva todos os imaculados pra ela e leva todas as pessoas também que eram escravas. E é aí que começa a loucura da Dany. Ela começa a passar de cidade em cidade querendo libertar todos os escravos e levar com ela. Eu sei que é uma causa nobre, mas ela esqueceu que ela não tem como alimentar toda essa gente. E também esse povo são pessoas comuns, eles não vão ter nenhuma utilidade pra guerra. A Dany é uma boa líder, ela é respeitada por muitos, mas ela esquece, às vezes, do bom senso. Ela tem que aprender a ser um pouco mais controlada. É nesse momento também que ela descobre sobre a traição do Sr. Jorah, que é um cara que tava com ela desde o começo ali do primeiro livro. Ele apareceu lá no casamento dela com o Drogo, e aí ele passou a fazer parte da Guarda Real, e ela confiava muito nele, né? Ele era o melhor soldado dela, e o cara que dava melhores conselhos também. E aí ela descobre que, na verdade, ele passou muito tempo a trabalho do Robert Baratheon. E ele até conspirou pro assassinato dela, só que depois ele se apaixonou e quis parar com esse trabalho, né? Deixou de lado essa missão. Só que pra ela isso foi um choque, porque ela confiava muito nele e aí ela ficou muito chateada com essa traição. E aí ela bane ele imediatamente, manda ele embora imediatamente antes que ela mude de ideia e mande cortar a cabeça dele, ou então perdoe ele, né? E aí ele vai. Em algumas dessas cidades que ela vai, ela consegue reunir mais exércitos, gente que pode lutar mesmo. E aí começa um flerte dela com o Daario Naharis, que é um cara lá todo bonitão, meio ousado, e aí ela faz tempo que ela não fica com nenhum homem também, então ela tá com esse desejo, e aí ela fica com esse desejo pelo Daario Naharis. A gente termina o livro com ela em Meereen, que é uma das últimas cidades lá que ela passou. Ela conseguiu conquistar essa cidade, e aí agora ela tem o desafio de governar essa cidade, porque ela diz que se ela não conseguir governar essa cidade, ela não vai ser capaz também de governar os 7 reinos. Enfim, esses são os acontecimentos do terceiro livro da série As Crônicas de Gelo e Fogo. Muita coisa aconteceu nesse livro, mas é muita coisa relevante, interessante e é o melhor dessa série, com certeza. Me conta aqui o que você acha, se você percebeu alguma coisa aí que eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários. E semana que vem tem a resenha do quarto livro e espero que vocês tenham gostado. Até mais!